E nós já vamos para a palavra de Deus, meus amados irmãos, na tarde deste dia. E a palavra de Deus está escrita, onde iremos meditar em João, capítulo 8, e os versículos a seguir, primeiro a seguir. Quero trazer um comentário sobre este assunto que nos foi proposto. E eu quero ler com os irmãos a palavra de Deus que diz assim, no capítulo 8 de João. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e lhe disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. Versículo 9. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelo mais velho, até ao último. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, a não ser a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vá em paz. Meus amados irmãos, este versículo, esse texto, ele nos traz um relato, um episódio, e que muitas pessoas, ao lerem esse texto, ao pregarem sobre esse texto, muitas pessoas já têm aquele intuito de acusação. Até parece que quando vai se pregar esta palavra, ou nesse texto, parece que alguém já tem receio, e realmente é um pouco receoso a falar desse assunto, uma vez que ele é muito distorcido. Nós precisamos entender uma coisa, é porque antes de ler um texto, a gente precisa ver o contexto. Há muitas coisas que se devem ser observadas nesse texto, nessa narrativa. Envolve pessoas, envolve lugares, envolve autoridades, envolve religião, envolve pessoas doutas, envolve mestre Jesus. Então a gente precisa ler um texto desses e ter uma consciência do que vai falar as pessoas. Ao começar o versículo primeiro, olha: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. O que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras? Uma vez que o Monte das Oliveiras
ficava de frente de Jerusalém. Jerusalém, capital de Israel. Um monte. Imagine você em uma montanha, de frente para uma capital de um país, com aquela visão horizontal, deslumbrante, onde lhe favorece uma linda visão panorâmica, onde alguém poderia, hoje, por exemplo, alguém vai em lugares estratégicos, em pontos turísticos de cidades e países, e vai fazer selfie, vai tirar foto, vai postar nas redes sociais e se expor, se exibir. Jesus, se quisesse ter feito isso, ele teria razão. Mas ele não foi ali para o monte para ter uma visão da cidade de Jerusalém. Ele não foi ali para o monte para se exibir, dizer que estava em um lugar bonito, contemplando ali o templo de Jerusalém, lá da montanha. Que visão maravilhosa, que coisa bonita. Jesus foi para o monte orar, o que poucos fazem hoje. E já começa por aí, é um texto exortativo. É um texto exortativo que coloca um julgamento na mente de cada uma das pessoas. Então Jesus foi para o Monte das Oliveiras para orar. Ele não foi para ter uma visão da cidade, não foi para ter um descanso, não foi para um retiro. Não, Jesus foi para o monte orar. E aí diz aqui, pela manhã cedo, tornando ao templo, aí começa a história a se desenvolver. E todo o povo vinha ter com ele, e ele, assentando-se, os ensinava. Olha que coisa importante. Por que as pessoas não olham para a palavra de Deus e aplicam essa palavra na vida das pessoas da maneira correta? Aplica na nossa vida. A palavra de Deus é para ter aplicação pessoal. A aplicação, eu preciso ler ela, entender e aplicar na minha vida. Jesus foi para o monte orar. E quando ele veio da oração, entrou no templo, as pessoas iam atrás dele. E qual era o que Jesus fazia quando as pessoas estavam diante dele? Jesus ensinava as pessoas. É o que falta hoje em dia, ensinamento. Às vezes nós queremos ser discípulos, nós queremos ter um Jesus como nosso exemplo, mas nós não copiamos o exemplo de Jesus. Jesus foi para o monte orar. Quando retornou de lá no dia seguinte, estava no templo, multidões o cercavam. Estava lá para ouvir os ensinamentos do mestre. Observe que Jesus era procurado pelas pessoas. Jesus não precisava ir a tal lugar por ter gente esperando ele, não. Onde ele estava, as pessoas iam ter com ele. Jesus atraía as pessoas para si. E nessa multidão de gente, de pessoas atraídas por Jesus, a Bíblia diz que os escribas, olha as pessoas que se envolvem na mensagem, meus irmãos. Os escribas e os fariseus. Quem são? Que classes de pessoas são essas? Quem são os escribas? Os escribas, meus amados irmãos, eram aqueles que copiavam as escrituras, que interpretavam a lei. Eram aqueles que tinham conhecimento do Pentateuco, da Torá, aqueles que tinham conhecimento ao pé da letra da Bíblia dos tempos antigos, o Antigo Testamento. Eles tinham tudo de cor. Eles eram os escribas, os mestres. Então essa classe de pessoas sábias, inteligentes, porém ignorantes com relação ao poder de Deus, estavam lá junto com Jesus. E quem estava lá também? Os fariseus. Quem são os fariseus? Uma das maiores seitas religiosas da época, que predominava a região, que predominava Israel, os fariseus. Então, essas duas classes de pessoas, os conhecedores da lei, os religiosos, observa que isso aqui vai apertar para alguém. Os religiosos
Eles chegaram onde Jesus estava ensinando, num culto, talvez podemos imaginar assim. Diz aqui o princípio que Jesus estava ensinando. As pessoas chegaram onde Jesus os ensinava. E dentro nessa reunião, nesse culto de ensinamento que Jesus estava ministrando, chegou de repente os escribas, os fariseus, e traziam uma mulher. Observe, traziam uma mulher. E esta mulher que fora trazida ou levada onde Jesus estava, ela vinha sobre uma acusação. Os escribas, os mestres conhecedores e os fariseus religiosos santões disseram: mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. E está escrito que as tais sejam apedrejadas, ou seja, seja morta a pedradas. Esta mulher é uma pecadora. Esta mulher é uma adúltera. Esta mulher é uma profana. Esta mulher não é digna de estar no meio da sociedade. A lei, a Bíblia diz que elas devem ser mortas à pedrada. Moisés escreveu e está escrito. E Jesus não negou a escrita de Moisés. Jesus não revidou contra a fala deles. Jesus falou uma palavra, depois de por alguns momentos silêncio, Jesus baixou a cabeça, estava reclinado, escrevendo no chão, ninguém sabe o que ele escreveu. O que ele escreveu ali no chão ninguém sabe até hoje e nem não saberá, porque o movimento daquelas pessoas, ao saírem, apagaram o que Jesus escreveu no chão. E como eles insistiam, o Senhor Jesus disse: olha, aquele que não estiver em pecado, olha só a palavra de Jesus, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. Observe que Jesus não foi corrigir as escrituras ou procurar onde estava escrito, pois estava mesmo. As tais tinham que ser apedrejadas. Só que esta acusação estava vindo de pessoas influentes nas sociedades, pessoas que conheciam as escrituras, pessoas que eram religiosas, ou seja, tinham uma fé, eram crentes. Jesus disse: esta mulher, mesmo adúltera, mas ela não está pior que vocês. Posso imaginar isso Jesus dizendo. Ela não tá pior que vocês. O estado pecaminoso dela não é pior do que o de vocês. Eu imagino, eu posso conjecturar. Por que eu penso assim? Eu penso assim porque Jesus disse: olha, está escrito realmente que as tais devem ser apedrejadas? E sim, deve ser apedrejada. Mas quem que vai tirar a pedra? É aquele que não tem pecado. Tem alguém aí dentre vocês que não tem pecado? Tem alguém por ver? Olha, aquele que está sem pecado, começa a apedrejar. Pode apedrejar, está escrito, então executa a lei. Mas executa a lei com justiça. Você é digno de apontar alguém? Você é digno de apedrejar alguém? Você pode condenar alguém? A Bíblia diz: quem és tu que julga o servo alheio? Não é eu, nem você, meu amado irmão, minha querida ouvinte, não é eu, você, por ter um conhecimento das Escrituras, por ter o conhecimento básico da nossa fé cristã, que vamos condenar alguém por estar em um estado pecaminoso que você acha que é pior que o seu. Talvez a pessoa não tenha o mesmo pecado que você tem, mas talvez o seu estado pecaminoso diante do Todo-Poderoso é pior do que o adúltero, é pior do que o homicida, é pior do que o mentiroso, é pior do que o profano. Portanto, larga a vida dos outros de mão, cuide da sua vida, olha para si mesmo. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, pode atirar, não tem problema algum, mas só que saiba de uma coisa: julgue você mesmo. Vê se você é capaz de atirar a pedra em alguém. Vê se você tem condições
de atirar a pedra em alguém. Veja se você é digno disso. Jesus não disse que não era para apedrejar. Jesus não contradisse as Escrituras. Jesus não falou que aquela mulher estava sem pecado no momento. Jesus não justificou a causa dela diante da acusação deles, mas colocou uma mensagem na consciência de cada um deles. Quando Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra, a consciência deles os julgaram. E a Bíblia diz que eles saíram um por um, do mais velho até o último. Não teve ninguém. E agora por que essas pessoas que sabiam que deviam apedrejar a mulher, que tinha que matar aquela adúltera, que era assim que eles chamavam ela? Olha, Moisés disse que essas tais têm que ser mortas, têm que ser apedrejadas. E o que tu vai dizer com relação a isso? Eu não vou dizer nada, está escrito, então apedreja, mas vê se você não tem pecado. Porque se vocês amaldiçoar estando no pior estado, vocês serão culpados. Está escrito, então execute a lei, faça justiça, mas só aquele que não tiver pecado que comece a atirar a pedra. E aí, irmão, você estava lá para atirar a primeira pedra? Porque aqueles que estavam lá, nenhum ousaram levantar a mão contra a mulher. Então preste atenção quando você apontar o dedo para alguém, quando você falar de alguém, você pode estar falando de alguém que está na presença de Jesus. Você não fala sem conhecimento de causa. Você não pode executar alguma coisa sem saber o que está falando. Guarda a tua língua, guarda a tua boca, protege a tua vida, seja sábio, não fale aquilo que você não tem condição de sustentar. Mulher, cadê os teus acusadores? Nenhum te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou, nenhum me condenou. Eu também não vou te condenar. O Filho do Homem não veio para condenar ninguém. O Filho do Homem veio para salvar. O Filho do Homem veio buscar aquele que se havia perdido. Eu também não te condeno, mulher. Vai em paz. Não peques mais. Ou seja, aquela mulher que entrou naquele culto com a cabeça sentenciada, com a vida nos últimos minutos, contagem regressivas, saiu de lá salvas. Porque ela foi levada pelos escribas, pelos fariseus, pelos religiosos, pelos santarrões, mas foi levada para o lugar certo, foi levada diante do Salvador. Meus amados irmãos, você que me ouve na tarde deste dia, que você possa tomar por base a sua vida, a vida de Jesus, e fazer jus ao chamado que Deus tem lhe dado, ao ministério que Deus tem lhe dado. Não cometa injustiça, tenha cuidado, não fale mal de ninguém, não aponte o dedo para ninguém, não acuse ninguém, pois você pode se deparar com uma mensagem dessa: se você não tiver pecado, atire a primeira pedra. E quem és tu para julgar o servo alheio? Você pode estar apontando um dedo para alguém que vai liderar a sua vida futuramente. Você pode estar acusando alguém que vai ser o seu pastor daqui mais um tempo. Você pode estar acusando alguém que vai ser a sua dirigente do círculo de oração na sua congregação. O Senhor nosso Deus, Ele é rico em misericórdia e em perdoar pecado. E aquele a quem Jesus estende a mão, não há condenação para ele. Então, se não há condenação, não condene, não julgue, não critique. Ora por aquele que está precisando da sua ajuda e da sua oração. Deus abençoe você na tarde deste dia, em nome de Jesus. Glorificamos a Deus, meus amados irmãos, pela vida que o Senhor nos proporciona viver.